Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Subir até Machu Picchu, a cidade fortaleza dos Incas, é uma tarefa difícil. Depois de cruzar uma passagem no alto dos Andes, a quase 5.000 metros de altura, onde o oxigênio é rarefeito a ponto de causar tontura, a cidade surge acima das nuvens e seus muros só são atingidos por meio de 3.000 degraus de pedra. Essa foi a última fortaleza tomada por Pizarro quando conquistou o Peru em 1532. É espantoso pensar nos atletas corredores que faziam a ligação entre Machu Picchu e todos os vilarejos espalhados pelos quase 4.000 quilômetros que formavam o Império Inca. Esses corredores eram mensageiros velozes, donos de uma resistência quase sobre-humana. Corriam descalços, cobrindo imensas distâncias a cada dia, o equivalente a 2 ou 3 maratonas olímpicas. Algumas de suas trilhas saíam do cume das montanhas rochosas do Colorado e subiam ainda mais de 1,5 km. Devem ter sido esses corredores, olhos e ouvidos do imperador Atahualpa, que o avisaram da aproximação dos espanhóis. Agindo traiçoeiramente, Pizarro apoderou-se de uma fortuna quando sequestrou e depois matou Atahualpa. Espero que a lenda seja verdadeira quando diz que a maior parte do incalculável tesouro dos Incas foi escondida há tempo em local secreto. Pizarro, que era excepcionalmente ganancioso, mesmo para um conquistador, foi assassinado por rivais invejosos em 1541. Se pensarmos no cérebro humano, qual uma fortaleza como Machu Picchu, ele também deve ter mensageiros para transmitir seu comando aos pontos mais distantes do império, neste caso, o dedão do pé. As trilhas físicas são bem visíveis. O sistema nervoso central percorre a coluna vertebral, ramificando-se para os lados a cada vértebra da espinha dorsal. Esses nervos principais depois se subdividem em milhões de outros mais finos que se comunicam com todas as partes do corpo. Os primeiros anatomistas viram os nervos maiores no século XVI, mas o sistema nervoso continuava um segredo. Quem eram os mensageiros que levavam as mensagens do cérebro e as traziam de volta a ele? Muitas pessoas ainda pensam que os nervos trabalham eletricamente como um sistema telegráfico, porque até 15 anos atrás era o que os compêndios médicos ensinavam. No entanto, na década de 70, iniciou-se uma série de importantes descobertas, centralizada numa nova classe de substâncias químicas instantâneas chamadas neurotransmissores. Como o próprio nome diz, essas substâncias transmitem impulsos nervosos, atuam em nosso corpo como, abre aspas, moléculas comunicadoras, fecha aspas, através das quais os neurônios podem falar com o resto do corpo. Os neurotransmissores são os corredores que partem do cérebro e voltam a ele, informando a todos os órgãos nossas emoções, desejos, lembranças, intuições e sonhos. Nenhum desses eventos fica apenas no cérebro. Do mesmo modo, nenhum deles é estritamente mental, já que podem ser codificados em mensagens químicas. Os neurotransmissores tocam a vida de cada célula. Sempre que um pensamento quer se formar, essas substâncias químicas também precisam agir, porque ele não pode existir sem elas.
Pensar é praticar química cerebral, promovendo uma cascata de respostas através do corpo. Já vimos que essa inteligência, como know-how, invade a fisiologia e agora adquiriu uma base material. Isso tira o mistério do nome deste capítulo, mas não sua dramaticidade. Na verdade, nenhum acontecimento recente na biomedicina foi tão revolucionário quanto essas descobertas. A chegada dos neurotransmissores em cena torna a interação da mente e da matéria mais móvel e fluente do que nunca, muito mais próxima do modelo do rio. Os neurotransmissores também ajudam a preencher o espaço que aparentemente separa a mente do corpo, um dos mistérios mais profundos que o homem tem enfrentado desde que começou a pensar no que ele é. No início, em 1973, só 2 neurotransmissores pareciam necessários. Um para ativar uma célula distante, como um músculo, e outro para diminuir a atividade. 2 substâncias químicas do cérebro, a acetilcolina e a norepinefrina, fazem exatamente isso. São os sinais de partida e parada do sistema nervoso. Foram consideradas revolucionárias na época, porque se provava que o impulso enviado por uma célula nervosa à outra não era elétrico, mas de natureza química. Imediatamente, a noção aceita de pequenas faíscas saltando de neurônio a neurônio ficou obsoleta. Mas o novo modelo químico continuou, no início, a preservar a teoria básica de que apenas 2 sinais eram necessários. Os computadores feitos pelo homem operam usando esse tipo de ligação binária e o cérebro aparentemente fazia o mesmo. Então, quando os biologistas moleculares de todo o mundo começaram a investigar o assunto mais a fundo, surgiram vários outros neurotransmissores, cada qual com uma estrutura molecular diferente e, aparentemente, com uma diferente mensagem a transmitir. Em termos estruturais, muitos deles foram se relacionando e ligando, como os peptídeos, complexas cadeias de aminoácidos do mesmo tipo existentes nas proteínas que formam cada célula, inclusive as cerebrais. À medida que essas descobertas emergiam, direta ou indiretamente, muitos e muitos enigmas começaram a ser solucionados. Se você puder pegar um gato adormecido, retirar um pouquinho de seu líquido espinhal e injetar em um gato acordado, este cairá imediatamente no sono. Isso acontece porque o cérebro do gato faz com que o corpo adormeça quimicamente, com sua própria poção sonífera. Para que o animal torne a acordar, é preciso ser injetado seu oposto químico, um sinal de despertar na coluna vertebral. Nos humanos, onde se opera o mesmo mecanismo químico, o corpo não é acordado de manhã por um grosseiro alarme interno, mas por uma série de sinais espaçados, leves de início e progressivamente mais fortes, que nos tiram do sono em vários estágios. Todo o processo envolve uma transição gradual, em 4 ou 5 ondas, da bioquímica do sono à bioquímica do estado de vigília. Se esse processo é interrompido, você não desperta tão completamente como deveria. A bioquímica de 2 fases distintas se mistura. É por isso que os pais de recém-nascidos, obrigados a levantar várias vezes durante a noite, não se sentem muito normais durante o dia. Os relógios despertadores também nos arrancam de nosso padrão natural de despertar, provocando uma espécie de embriaguez que pode persistir o dia todo até que novo período de sono e despertar reajuste a química mente-corpo. Eis um exemplo que se aplica a esse tema. Todos os camelos demonstram grande tolerância a altos índices de dor. São capazes de mascar um ramo de espinheiro enquanto apanham de vara do homem furioso que carregam às costas.
Pesquisadores curiosos examinaram as células cerebrais do camelo e descobriram que elas produzem grande quantidade de uma substância química específica que, ao ser injetada em outros animais, faz com que também ignorem a dor. Portanto, o sono e a tolerância à dor, como já se sabe, dependem de mensageiros químicos precisos produzidos no cérebro. Uma a uma, várias outras funções que antes estavam, abre aspas, na cabeça, fecha aspas, agora são ligadas a neurotransmissores específicos. Os esquizofrênicos que sofrem de alucinações e pensamentos psicóticos geralmente melhoram muito se forem submetidos a uma máquina de diálise renal que filtra as impurezas do sangue. Como vimos, os pesquisadores do cérebro estabeleceram o fato de que um neurotransmissor chamado dopamina existe em níveis anormalmente elevados no cérebro dos esquizofrênicos. O tratamento normal dessa doença impõe o uso de drogas psicoativas que suprimam a dopamina. Talvez a máquina de diálise possa realmente removê-la ou retirar qualquer subproduto do fluxo sanguíneo. Em meados dos anos 80, pouco mais de 10 anos depois do primeiro avanço, mais de 50 desses neurotransmissores e neuropeptídeos já eram conhecidos. Todos os 50 podem ser produzidos de um lado das sinapses entre nossos neurônios, e quando as cruzam, podem ser recebidos pelos pontos receptores do outro lado. Existe, assim, uma incrível flexibilidade de comunicação entre uma célula e outra. O neurônio em si passou a ser visto como um produtor de mensagens que não diziam apenas sim ou não, como um computador. O vocabulário do cérebro é bem mais vasto, englobando milhares de combinações de sinais diferentes a perder de vista, já que novos neurotransmissores continuam a ser rapidamente descobertos. Que tipos de mensagens as células nervosas trocam entre si? A resposta é espantosa, porque certos segmentos de nosso vocabulário químico parecem tão específicos quanto a conversa normal, enquanto outros são muito ambíguos. Nossa tolerância para a dor, como a do camelo, depende da classe de substâncias químicas descobertas nos anos 70, chamadas endorfinas e encefalinas, que agem naturalmente no corpo como analgésicos. A palavra endorfina significa morfina interna e encefalina dentro do cérebro. E essa é a história delas. São uma versão da morfina produzida pelo próprio cérebro. Tal capacidade, desconhecida até então, de fabricar opiáceos internos, despertou muito entusiasmo. Já se suspeitava de que o corpo deveria ser capaz de regular a sensação de dor. Apesar de insistente, ela nem sempre desperta nossa plena atenção. Emoções fortes, por exemplo, podem suplantar os sinais de dor do corpo, como acontece com a mãe que entra correndo para salvar o filho numa casa incendiada, ou um soldado ferido que continua lutando, ignorando a dor dos ferimentos. Em circunstâncias mais comuns, todos somos capazes de desviar nossa atenção de pequenas dores. Não reparamos numa dor de garganta, por exemplo, quando estamos conversando interessadamente com alguém. Mesmo sendo comum a dor atingir um patamar e depois diminuir, nenhum mecanismo justificava esse fato. Agora, a medicina já pode encontrar a explicação no uso desses analgésicos internos, as endorfinas e as encefalinas, de que qualquer neurônio é capaz de produzir à vontade. O público em geral logo ficou sabendo que o cérebro produz narcóticos até 200 vezes mais fortes que qualquer produto que se possa comprar na rua, com a grande vantagem de que nossos próprios anestésicos não são cumulativos. Talvez no futuro um médico venha a anestesiar seus pacientes
estimulando alguma região de seus cérebros, proporcionando à medicina ocidental uma forma científica da acupuntura chinesa. A morfina e as endorfinas bloqueiam a dor, preenchendo determinado receptor nos neurônios e impedindo a entrada de outras substâncias químicas que trazem a mensagem da dor. Sem essas substâncias, não pode haver sensação de dor, independentemente do motivo físico que a provoque. Segundo esse modelo, uma molécula de endorfina é como uma palavra específica, a palavra anestésico. Podemos imaginar que quando a palavra dor chama a atenção do cérebro, ele tem a opção de responder com a palavra anestésico. Infelizmente, essa imagem simples foi toldada por pesquisas recentes. Descobriu-se que os níveis de endorfina no corpo não correspondem na base de 1 para 1 à dor que se sente. Isso pode ser provado pelo emprego de placebos ou drogas falsas. Pacientes com muita dor frequentemente sentem-se aliviados ao receber um placebo, em geral uma pílula de açúcar, com o aviso de que é um poderoso anestésico. Nem todos reagem assim, mas geralmente entre 30% e 60% dos pacientes declaram que a dor passou. Esse resultado, chamado efeito placebo, é conhecido há séculos, mas é altamente imprevisível. O médico não pode avaliar previamente quais pacientes serão beneficiados, nem o quanto. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.